Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos praticar alguns exercícios a respeito de grupos sanguíneos. Nós teremos exercícios que vão abranger tanto tópicos conceituais, quanto exercícios que relacionem o sistema BO com o fator RH e com o sistema MN. Se você ainda não estudou sobre esses três sistemas, é importante que você dê uma olhada na aula sobre sistema BO e na aula sobre fator RH e sistema MN, para que a gente possa ter o maior rendimento nessa elaboração de exercícios. Bom, aqui de cara nós temos um exercício conceitual, onde ele nos diz que, de acordo com a tabela dos variados tipos sanguíneos humanos do sistema BO abaixo, responda: quais os tipos de heranças genética que são encontradas na expressão da variedade dos tipos sanguíneos humanos? Escolha a alternativa correta. Bom, de cara nós podemos ver que o sistema do qual ele está se tratando é o sistema ABO. Então, nós temos que lembrar que os genes que estão envolvidos no sistema ABO nós chamamos de IA e IB. Os genes que estão relacionados à caracterização do tipo A e do tipo B. Eles dois são dominantes. O IA ele é um gene dominante e o IB também é um gene dominante. E nós temos uma recessividade em relação a esses genes, que é o Izinho. Então, o gene IA, ele domina o gene Izinho, enquanto o gene IB também domina o gene Izinho. Só que quando nós temos os genes IA e IB, nós teremos uma codominância, pois esses genes se expressarão juntos. Eles farão com que nós tenhamos o tipo AB. Então, a alternativa que está correta é a alternativa A. Nessa questão, nós temos que alguns termos em genética são extremamente importantes para a compreensão de mecanismos de transmissão das características hereditárias. Assinale o que for correto em relação a estas terminologias. Então, nós vamos analisar cada uma dessas questões e ver o que está certo e o que está errado em relação aos termos que elas estão utilizando. Então, na primeira, o mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variedades. Por exemplo, para o caráter grupo sanguíneo do sistema BO, pode haver 4 fenótipos distintos: grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Essa alternativa está correta, não existe nenhuma inconsistência nela. Vamos ver a 2. O fenótipo de um indivíduo é determinado exclusivamente pelo seu genótipo. Nós sabemos que essa alternativa está errada, porque na verdade o fenótipo ele não é influenciado apenas pelo genótipo, ele também tem a influência do meio externo. Então, a número 2 está errada. A afirmação número 4 nos diz que os filhos herdam dos pais determinados genótipos que têm potencialidade de expressar um fenótipo. Um mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos, dependendo de sua interação com o meio. Então, sim, essa alternativa ela está correta e ela mesma contradiz o que está dizendo no 2, porque na 2 diz que o fenótipo de um indivíduo é determinado exclusivamente por seu genótipo. E aqui não, ela nos diz que o mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos e ele vai depender de sua interação com o meio, porque é isso que define o fenótipo. O fenótipo ele tem a influência tanto do genótipo quanto do meio externo ao indivíduo, do meio ambiente. Vamos ver a 8.
Quando um alelo se manifesta apenas em heterozigose, diz-se que ele é recessivo, sendo que o alelo dominante sempre se manifesta em homozigose. Não, a gente sabe que isso aqui está errado. Por quê? Ela está errada porque nós temos que os alelos recessivos, eles aparecem em homozigose. E os alelos dominantes, eles podem aparecer tanto em heterozigose quanto em homozigose dominante. O cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos para determinada característica fornece a seguinte proporção de genótipos: 2 homozigotos dominantes, azão, e 2 heterozigotos, azão. Então, vamos ver como é que funcionaria esse cruzamento. Ele nos diz que o cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, então vamos supor que é um azão e um azinho, outro azão e outro azinho. Nós temos que esse cruzamento ele resulta em um azão, azinho e azinho. Ele nos diz também que esse cruzamento ele nos fornece uma proporção de genótipos, 2 homozigotos dominante e 2 heterozigotos, o que está errado. Na verdade, ele nos fornece uma proporção de 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo, que respeita a primeira lei de Mendel. Então, a 16 também está errada. Com isso, a soma para a nossa resposta é 1 mais 4, que é igual a 5. Matemática básica. Nossa terceira questão nos diz que assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática de suas hemácias. Agora a gente tem que lembrar o que são os termos. Bom, quando a gente fala das glicoproteínas que estão presentes na membrana da hemácia, que vai caracterizar o tipo sanguíneo, nós dizemos que é um aglutinogênio, pois o aglutinogênio ele é o responsável por produzir a aglutinina. Então, para o caso do tipo sanguíneo A, o aglutinogênio que estará presente na membrana plasmática das hemácias é o aglutinogênio A. E no plasma sanguíneo, por sua vez, como ele apresenta aglutinogênio A na hemácia, ele vai apresentar uma aglutinina. Ele vai apresentar a aglutinina, que é o anticorpo que está dentro do plasma sanguíneo, e essa aglutinina, ela será do tipo anti-B. Continuando a frase, as que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam. Bom, se faz parte do grupo sanguíneo O, significa que não existe aglutinogênio na sua membrana. É a ausência, porque é devido a um caractere recessivo. É devido a gene recessivo, o tipo sanguíneo O. Então, ele não vai apresentar aglutinogênio A e B nas hemácias. Assim, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Para a quarta questão, nós temos que um casal teve 4 filhos: Roberta, Felipe, Pedro e Mônica. Roberta e Pedro são do tipo sanguíneo RH positivo. Felipe e Mônica são do tipo RH negativo. Qual dos irmãos poderão ter filhos com eritoblastose fetal? Bom,
Vamos lembrar que a eritroblastose fetal, ela acontece com bebês do tipo sanguíneo RH positivo em mães do tipo sanguíneo RH negativo. Para esse exercício, basta a gente pensar que nós precisamos que o bebê ele seja um RH positivo. E para que ele seja um RH positivo, ele precisa ser um heterozigoto. Por que ele precisa ser heterozigoto? Porque para que ocorra a eritroblastose fetal, ele precisa ter recebido um errinho da sua mãe. Já que essa doença ela ocorre em crianças RH positivo e mães RH negativo, devido à resposta imunológica que irá acontecer no organismo da mãe durante a gravidez e tudo mais. Então, para que essa criança ela tenha esse caráter positivo, esse RH positivo, ela precisa receber um errão de seu pai. Então, seu pai precisa ser um RH positivo também. Dentre as nossas opções no enunciado de mãe, as opções de mãe que nós temos, apenas a Mônica é do tipo RH negativo. Então, apenas ela, que nós chamaremos de M, é RH negativo e que poderia se enquadrar nessa situação que nós estamos trabalhando, que é a situação de uma criança nascer com eritroblastose fetal. Por outro lado, se nós pensarmos nos pais, a gente precisaria que seja um pai RH positivo, que é o caso do Pedro. Então, o Pedro, que nós chamaremos de P, possui RH positivo, ou seja, ele com certeza vai ter um gene errão, enquanto a Mônica, ela só tem genes errinhos. Então, os irmãos que podem ter filhos com eritroblastose fetal são a Mônica e o Pedro. Alternativa B. Para a questão 5, nós temos que, nos eritrócitos humanos, existem antígenos denominados de M e N, que constituem o chamado sistema MN, descoberto por Landsteiner e Levine. Marque a alternativa que indica corretamente o número de genótipos e fenótipos possíveis desse sistema. Bom, nós temos que lembrar que o sistema MN é definido por genes L emão, L enão, que possuem uma relação de codominância entre si. Ou seja, se nós temos o genótipo L emão, isso nos dá um fenótipo emão. Se nós temos o genótipo L enão, isso nos dá um fenótipo enão. Porém, ao termos um genótipo LM, LN, nós teremos um fenótipo MN. Assim, nós temos ao todo 3 possibilidades de genótipos e 3 possibilidades de fenótipos, que corresponde à alternativa C. A sexta questão nos diz que os indivíduos da genealogia a seguir foram analisados quanto aos diferentes grupos sanguíneos do sistema ABO. Sabendo-se que todos os indivíduos da geração 2 pertencem a diferentes grupos sanguíneos, é correto afirmar que os genótipos dos indivíduos 2,1, 2,2, 2,3 e 2,4 são, respectivamente. Para isso, a gente tem que fazer um desenho aqui para entender como está acontecendo o genótipo. Como esse indivíduo é Bzão, então aqui nós teremos um IB. Traço porque a gente ainda não sabe o que é. Como é O, nós obrigatoriamente temos Izinho, Izinho. Esse sendo B, a gente também tem o IBzão.
linha, porque a gente também não sabe o que é. E aqui um iazão, linha. Agora a gente vem para a geração 3. Na geração 3, nós temos um indivíduozinho e um indivíduo AB. Bom, para que esse indivíduo tenha nascido com izinho, izinho, ele precisa que cada um desses alelos tenha vindo dos seus pais. Então, necessariamente, os dois precisam ser izinho, izinho. Bom, agora a nossa dúvida fica em quem é iazão e ibezão desses parentais. Nós podemos ver que para esse indivíduo, ele recebeu um alelo iazão e outro alelo ibezão. Então, cada um deles tem que ter vindo de um desses pais. Quando a gente olha para a geração 1, esses primeiros pais, a gente percebe que não existe um iazão nessa geração. Então, o indivíduo 2 ele não pode ter sido responsável por ter transferido um iazão para este indivíduo. Por isso, a gente considera que o iazão veio do indivíduo número 3 da geração 2, enquanto o ibezão veio do indivíduo 2 da geração 2. Como o enunciado nos diz, todos os indivíduos da geração 2 pertencem a diferentes grupos sanguíneos, ou seja, não temos a repetição de grupos sanguíneos aqui apresentados. Então, as únicas possibilidades que nós temos é que o indivíduo 1 da geração 2 seja izinho, izinho, e que o indivíduo 4 da geração 2 seja iazão e ibezão. Assim, nós podemos afirmar que os fenótipos dos indivíduos da geração 2, 2, 3 e 4 são, respectivamente, izinho, izinho, izão, bezão, izinho, iazão, izinho e iazão, iazão, como nos diz a alternativa E. A sétima questão nos diz que um casal suspeitou que sua filha fora trocada na maternidade e solicitou a investigação do caso, sabendo que os registros do hospital indicavam o nascimento de 6 meninas na mesma data. Para esclarecer a suspeita, inicialmente foram realizados exames de sangue para o sistema ABO e fator RH em todas as meninas. Designando-se por 1 a suposta filha do casal e por 2, 3, 4, 5 e 6 as demais crianças, obteve-se os resultados apresentados a seguir. Considerando essas informações e os conhecimentos sobre genética, é correto afirmar que 1. A mãe deverá ser heterozigota para o sistema ABO se a criança 3 for filha do casal. Então, se a criança 3 ela é B negativo, a gente precisa que a mãe seja heterozigota para o sistema ABO. O que logo de cara a gente percebe que está correto. Porque se a criança 3 ela é do tipo IB alguma coisa RH negativa, então o IB tem que ter vindo de um dos pais, ou seja, obrigatoriamente vai ter vindo do pai, porque o pai ele é um AB, e como a mãe ela não tem um B, logo a gente pode concluir que essa criança ela vai ser uma heterozigota, e para isso ela precisa que a mãe seja heterozigota também. Então, logo de cara a gente vê que a alternativa A está correta. Mas para fins didáticos, vamos ver as outras alternativas. Alternativa B.
Será necessário realizar um exame de DNA com as crianças 1, 3, 4 e 5 para determinar qual delas é a filha do casal, já que, pelos resultados apresentados, não é possível excluir a filiação de nenhuma delas. O que não é verdade, já que se a gente olhar a criança número 1, a gente vê que ela é tipo O e não teria como esses pais originarem uma criança do tipo O, porque o tipo O está relacionado a 2 alelos recessivos e o pai, ele é um Iazão e Bzão, ou seja, ele não tem alelo recessivo. Não teria como ele ser pai dessa criança. Então, essa alternativa já está errada por si só. Letra C. A mãe com tipo sanguíneo A e o pai com tipo sanguíneo AB não podem ter filhos com tipo sanguíneo B, por isso a criança 2 não pode ser a filha do casal. O que está errado, porque se a mãe for heterozigota, ela pode sim ter um filho do tipo AB, já que o pai tem um alelo para B. Alternativa D, o casal em questão só poderá ter filhos com sangue A ou AB, como nós discutimos nos itens anteriores, eles também podem ter uma criança do tipo B, se a mãe for heterozigota. E a alternativa E, considerando a mãe heterozigota para o sistema ABO, a possibilidade de o casal ter uma criança com tipo sanguíneo AB é de 50%. Bom, para isso é só a gente pensar, né? Que a mãe, se ela é heterozigota, ela é um I, azão, Izinho. A gente monta sempre aquela tabelinha bonitinha de cruzamento para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo. E o pai, por sua vez, é Iazão e Ibezão. Assim, as possibilidades que nós temos é Iazão, Iazão, Ibezão, Iazão, que define o tipo AB. Aqui nós vamos ter Iazão, Izinho, e aqui Ibezão, Izinho. Então, nós percebemos que, na verdade, a possibilidade da criança ser do tipo AB é de 25%. Então, a alternativa E está errada. Com isso, a gente confirma que a alternativa A é a alternativa correta. Para a questão 8, nós temos que um homem do grupo sanguíneo AB e RH negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e RH positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser... De novo, vamos para o nosso desenho. Nós temos então que o pai ele é do tipo AB, então ele é um IA e B, RH negativo, e a mãe é do tipo O, RH positivo homozigoto. Então, é errão, errão. As possibilidades de descendentes que nós temos é descendentes do tipo A e descendentes do tipo B apenas. E para o sistema RH, nós temos a possibilidade apenas de indivíduos Rzão e Rzinho. Então, a alternativa que expressa a nossa conclusão é a alternativa C, que eles serão do tipo A ou B, todos RH positivo. Na questão 9, nós temos que no heredograma estão indicados os tipos sanguíneos de alguns indivíduos de uma família de acordo com o sistema ABO e RH. Bom, para essa questão, nós temos que pensar que esse indivíduo, ele é
um IA linha. Este é um IB linha. Este é um IA, que nós já podemos considerar que é um Izinho, porque para que a gente tenha um indivíduo B, esse aqui precisa ser heterozigoto. IA e B. Então, este indivíduo, por sua vez, ele será IB Izinho. Nós temos que o João, ele é IA e B. E assim, nós podemos notar que para que ele seja IA e B, como a sua mãe é IB, ele precisa que seu pai seja IA. E como o seu pai, ele será IA, e ele tem uma mãe IB, essa mãe tem que ser Izinho, IB Izinho, e esse pai do João será heterozigoto. E esse indivíduo, por fim, só para ficar bonitinho, ele é um IB Izinho. Bom, então, para a questão A, nós temos que, considerando que o pai de João apresenta somente aglutininas anti-B no plasma, qual o seu tipo sanguíneo quanto ao sistema BO? Então, a gente já tirou aqui logo de cara que ele é um Iazão Izinho, mas se você for pensar que ele só tem aglutininas anti-B, isso significa que ele tem aglutinogênio nas suas membranas das hemácias. Então, ele tem que ser do tipo A. Qual a probabilidade de João ter uma irmã com tipo sanguíneo O? Bom, é só a gente pensar que fazendo o cruzamento dos pais do João, nós temos IAzinho e B Izinho. Então, aqui nós teremos indivíduos do tipo AB, aqui indivíduos do tipo A, aqui indivíduos do tipo B e aqui indivíduos do tipo O, que corresponde a 1/4 de probabilidade. Além disso, tem a possibilidade de ser um menino ou ser uma menina. Que é meio. Então, assim, a gente vai multiplicar esses dois valores que resultam... Opa! Aqui é um 2, eu já coloquei o valor direto. Que vão resultar nesse 1/8, que vai ser igual a 12%, né? Esse é 1/8 vezes 100, no caso. Vezes 100%. Então, a resposta para a letra A é que o pai será um tipo A e a probabilidade do João ter uma irmã com o tipo sanguíneo O é de 12,5%.
Considere que o João nasceu com eritroblastose fetal e que sua mãe esteja grávida. Explique por que existe possibilidade de o futuro irmão de João também apresentar a eritroblastose fetal. Bom, isso a gente vai para o conceito de como que é a eritroblastose fetal. Ela acontece em crianças que são RH positivas e mães que são RH negativas. Então, se o João ele teve essa doença, então significa que ele pode ter irmãos que também são positivos como ele. E isso vai acontecer quando acontece o rompimento, quando acontece a segunda gravidez, nesse caso será a terceira gravidez da mãe, né? Porque se a doença se apresentou no João, significa que ele foi uma segunda gravidez, porque na primeira gravidez não é evidenciado. Então, se ele teve eritroblastose, ela estava na segunda gestação, e para que esse irmão ele também sofra eritroblastose fetal, ele também vai precisar ser do tipo RH positivo. Na questão 10, nós temos que a imagem da lâmina a seguir mostra um resultado obtido em teste de tipagem sanguínea humana para os sistemas ABO e RH. O método consiste basicamente em pingar 3 gotas de sangue da mesma pessoa sobre 3 gotas de reagentes, anti-A, anti-B e anti-RH. O resultado obtido nessa lâmina permite afirmar que o sangue da pessoa testada é do tipo... Bom, nós vamos ver aqui, né, que se jogou o sangue no anti-A e não aglutinou, significa que não existe o fator RH nessas hemácias. Então, a alternativa que nos expressa que não existe RH nessas hemácias são as alternativas B e a alternativa E. O restante diz que é RH positivo, então não é válido para nós. Porém, como aglutinou o anti-A, isso significa que existe a presença de aglutinogênio A nessas hemácias que foram colocadas no anti-A. Então, a alternativa B ela não vale mais, porque a alternativa B diz que é B negativo. E no caso é A negativo. Por isso, a nossa alternativa correta é a alternativa E. A questão 11 nos diz que imagine que uma mulher RH positiva, heterozigota para essa característica, tenha um filho com um homem RH negativo. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Bom, dessa vez nós vamos fazer o desenho novamente, porque a gente não vai cansar mais de fazer desenho. Então, a mulher, ela é RH positiva heterozigota, ou seja, ela é errão-errim. E ela se casou com um homem RH negativo, errinho-errim. A probabilidade de nascer uma criança RH positiva será de... Nós temos uma possibilidade aqui. Vamos fazer o desenho de outro jeito, para a gente não precisar fazer aquele quadro. Uma possibilidade aqui. Uma possibilidade aqui. E uma possibilidade aqui. Aqui nós temos R, Rzinho. Aqui nós temos Rão, Rzinho. Aqui nós temos Rão, Rzinho. E aqui nós temos Rzinho, Rzinho. Então, a probabilidade de nós termos uma criança RH positiva é de 50%, que está representada na alternativa C. Bem simples, estão vendo? Não é uma coisa muito horrível esse tipo de questão. A questão 12 nos diz que no quadro abaixo estão representados os resultados da reação de aglutinação de hemácias de 4 indivíduos na presença de anticorpos anti-A, anti-B e anti-RH. Com base nos resultados apresentados no teste de aglutinação, marque qual das alternativas contém a afirmativa correta. Então, é só a gente pensar que
Se aglutinou, significa que está presente nas hemácias. Se não aglutinou, significa que está ausente nas hemácias. Simples. Então, a alternativa A nos diz que Ana pertence ao grupo sanguíneo O RH positivo. Ana não aglutinou no anti-A, não aglutinou no anti-B. Então, a Ana, vamos chamar de A, ela pertence realmente ao tipo O. Porém, não aglutinou no RH. Então, ela não apresenta RH nas hemácias. Por isso, ela vai ser RH negativo. Maria aglutinou nos dois, então ela é do tipo AB. E aglutinou no fator RH, então ela é RH positivo. Paulo não aglutinou no A, mas aglutinou no B. Então, ele é do tipo B negativo, pois não aglutinou no RH. E João, por sua vez, é do tipo A, já que aglutinou na presença do anti-A, não aglutinou na presença do anti-B e aglutinou na presença do RH, do anti-RH. Então, ele é A positivo. Baseado nisso, a nossa alternativa correta é a alternativa B, que nos diz que Maria poderá receber sangue de Paulo. Já que Maria ela é AB RH positivo, ela pode receber do Paulo, que vai ser B negativo. Por fim, nossa última questão nos diz que, na genealogia abaixo, estão representados os grupos sanguíneos dos sistemas ABO, RH, MN para 4 indivíduos. Então, agora nós temos a junção dos 3 sistemas que nós vimos. Então, vamos escrever aqui. E a linha, R'inho, LM, para o indivíduo 1. Para o indivíduo 2, I belinha, R'ão linha, LM, LN. Para indivíduo 3, Iazão linha, R'ão linha, LM, LN. E para o indivíduo 4, nós temos Izinho, Izinho, R'inho, R'inho e L, M, L, M. Com isso, logo de cara, a gente já pode ver como esse indivíduo ele é Izinho, Izinho, a gente já pode ver que esses indivíduos, por sua vez, eles precisam ser Izinho, Izinho. E como ele também é R'inho, R'inho, a gente já pode ver que esse indivíduo também tem que ser Rzinho. O indivíduo 3, por sua vez, como ele é do tipo A, ele precisa ser um I recessivo aqui. E como ele é um RH positivo, ele precisa ser heterozigoto para essa característica por causa de um R'inho que vem do pai. Bom, qual a probabilidade de um indivíduo 5 ser O, RH negativo e MN? Para isso, a gente precisa fazer os cruzamentos para cada uma dessas características. Nós temos que o pai, ele é Iazão, Izinho, e a mãe
é Ibzão e zinho. Aqui ele será tipo AB. Aqui será do tipo A. Aqui será do tipo B. E aqui será do tipo O. Logo, é 1/4 de chance de ser O. O pai é errinho para o fator RH. E a mãe é errinho. Isso nos dá uma possibilidade do indivíduo ser RH positivo, RH positivo, RH negativo, RH negativo. Então, para que ele seja RH negativo, nós teremos meio, ou 50%. E para que ele seja MN, nós temos que o pai é LM, e a mãe LM, LN. Assim, nós teremos indivíduos do tipo M e indivíduos do tipo MN. Assim, a probabilidade dele ser MN também é meio. Com isso, nós temos uma multiplicação de cada uma das probabilidades. Que vai nos resultar na alternativa B, 1/16. Faltou 1/16. Viram? Esses exercícios que envolvem os grupos sanguíneos, eles não são difíceis, só são um pouco trabalhosos, porque você precisa lembrar como montar esse esquema de cruzamentos e também vocês precisam lembrar como que é a interação entre os alelos, mas de resto eles são totalmente simples. Com isso, nós acabamos a nossa prática de grupos sanguíneos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!